Fala, meus filhotes, professor Kevin aqui para uma aulinha hoje de botânica, reino vegetal. Então hoje é uma aula introdutória da botânica e já para a gente começar a descrever o que nós chamamos de filos da botânica, tá? Então conteúdo super importante ali, né? Um volume muito importante ali na biologia. Então bora lá porque a gente tem muito nome novo para aprender na aula de hoje, não é isso? Toda vez que a gente pensa em botânica, botânica nada mais é do que o estudo do reino vegetal, certo? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é: quem são os ancestrais dos vegetais? Um grupo de protistas chamadas de alga verde, perfeito? E por quê? O que uma planta ela tem em comum de uma alga verde e por que uma alga verde não foi colocado no reino plantê, certo? Então, primeiro, o que uma planta e uma alga verde têm em comum? Tá? As duas possuem o que a gente chama de parede celular de celulose. Lembrando que celulose é um polissacarídeo e ele é um polissacarídeo que acaba atuando nessa parede celular ali de vegetais. As duas apresentam uma reserva energética feita de amido. O que significa isso? Um polissacarídeo de reserva. As duas também fazem fotossíntese utilizando clorofila A e clorofila B. Então, fotossistema 1 e fotossistema 2, que é o que vocês aprendem lá no ensino médio. Agora, o que a planta tem que é dela, certo? Diferente da alga verde, que joga os gametas, certo? Os dois na água e os gametas se encontram na água livremente. Então, também tem um ciclo aplodiplobionte, né? Ou aplonte-diplonte, certo? Mas é um ciclo onde a fecundação ela é externa ao corpo materno. Agora, como se fala de plantas ali do reino plantê, o que acontece? A fecundação ela é dentro do organismo feminino. Ou seja, o gameta masculino ele viaja até o organismo feminino e dentro do organismo feminino é onde eu tenho a fecundação. Logo, o embrião ele surge no interior do organismo feminino. Então a gente fala que o embrião ele fica retido no que a gente chama de gametângio feminino, certo? O que é gametângio feminino? Gametângio feminino é nada mais, nada menos do que o local aonde eu tenho a formação de um gameta, certo? A gente vai falar um pouquinho disso, perfeito? A gente vai falar um pouquinho do que é cada coisa ou do que é cada nome, perfeito? Mas uma coisa interessante é você saber o quê? Você saber que toda vez que eu coloco anjo na minha estrutura, ou seja, toda vez que eu coloco esse anjo aqui, é a estrutura formadora de, tá? Então, gametângio, estrutura formadora de gameta, e aí o embrião fica retido no gametângio feminino, certo? E a gente tem esse gametângio revestido por células que são não reprodutíveis, ou seja, ele é de fato uma estrutura do indivíduo, ele não é só uma célula solta, perfeito? E isso aqui só acontece em plantas. Então, para você ser considerado uma planta, você precisa ter essa característica, beleza? Eu coloquei aqui um slide branco para a gente relembrar o que seria o ciclo aplodiplobionte. Então a gente vai chamar de aplonte-diplonte, é a mesma coisa, tá, gente? Mas uma coisa aqui, galera, é o seguinte: na botânica, a botânica tem muito nome, tá? Então, se você já estudou botânica alguma vez na vida, você vai perceber que eu já não estou mentindo, né? Botânica é cheio de nome, tá? Cheio de trem para você saber. Legal? E aí, muitas vezes o que ajuda é a gente saber a lógica do processo. Porque às vezes troca o nome, tá? Mas a lógica não troca nunca. Todas as plantas elas são regidas por esse ciclo. Então, todas as plantas precisam ter, cada um estágio ali desse ciclo bonitão. Perfeito? Então, quando se fala do ciclo aplodiplobionte, a primeira coisa que você vai ter aqui é um indivíduo que a gente chama de indivíduo haploide. Esse indivíduo haploide, ele é um indivíduo que é N, né? Então, o indivíduo aqui que tem uma haploidia N, certo? Esse indivíduo haploide, o que ele faz é produzir gametas. Esses gametas também são gametas que são haploide. E aí preste atenção numa coisa. Se eu estou falando de gameta haploide produzido pelo indivíduo haploide, o primeiro detalhe que a gente tem que colocar aqui é que essa produção foi uma produção feita por mitose, que é aquele processo equacional no qual eu não tenho ali alteração de haploidia da célula. Como é que é o nome que eu dou para o indivíduo que produz gameta? Gametófito.
Então, gametófito é o indivíduo que produz gameta. Dentro desse indivíduo é o que vai ter o gametanjo que a gente comentou agora, que é a estrutura específica que produz gameta. É como se você falasse assim, ó, o Kevin é um homem, e eu sei que homem produz o quê? Espermatozoide. Mas é o Kevin inteiro que produz espermatozoide? Não. O espermatozoide vai ser produzido lá na gônada sexual masculina do Kevin, que a gente chama de testículo. Mesma coisa, eu tenho uma mulher aqui, a mulher produz óvulos, perfeito aqui? Pô, vai ser a mulher inteira que vai produzir óvulos? Não, vai ser na gônada sexual dela chamada de ovário, perfeito? Então, lembrando disso, não é você todo que produz gameta, tá? E a mesma coisa é isso, não é o gametófito inteiro que produz gameta, é uma região que a gente chama de gametanjo, certo? Esses gametas, eles podem ser gametas femininos ou gametas masculinos, perfeito? Os gametas, eles vão se fecundar, eles vão se unir, fecundação, e da fecundação vai surgir uma célula chamada de zigoto. E o zigoto, ele é uma célula diploide, perfeito? Esse zigoto, o que ele vai fazer? Ele vai crescer, 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 e vai virar um indivíduo diploide, certo? Que é um indivíduo 2N. Kevin, mas se o zigoto só cresceu, se o zigoto só cresceu, legal, e ele virou um indivíduo diploide também, mudou a ploidia? Não, aqui ó, era 2N, continua sendo 2N. Se não mudou a ploidia, você fala que o processo é um processo equacional. Perfeito? Esse indivíduo, que ele é diploide, ele tem a capacidade de formar o que a gente chama de esporos. Certo? Esses esporos, eles são estruturas haploides. Perfeito? Então, pera lá. Se eu sair de 2N para N, então significa que eu não tenho mais o quê? Eu não tenho mais uma mitose, mas sim uma meiose, que é um processo reducional. Esse indivíduo diploide não foi o cara que produziu o esporo, então a gente chama ele de esporófito. Tá? Então, esporófito, o cara que produziu o esporo. Esse esporo, ele vai se multiplicar, ele vai crescer, ele vai germinar, e isso vai virar o meu indivíduo haploide, que é o meu gametófito, certo? Eu tenho dois indivíduos no mesmo ciclo de vida, então a gente fala que a gente tem alternância de gerações. Beleza? Então, alternância de gerações aqui no processo. Perfeito? Por quê? Porque você tem dois indivíduos, duas gerações diferentes no mesmo ciclo de vida. Tá? Galerinha, tira um print disso aqui, copie isso aqui e carregue em todas as aulas de botânica sua, que você vai ver que não tem erro, tá? As coisas elas vão passar ali, vão entrar na tua cabeça de uma maneira muito, muito, muito mais fácil. Beleza? Vamos lá. Quando a gente pensa nos filos da botânica, a botânica ela vai ser subdividida em 4 filos. Filo das briófitas, filo das pteridófitas, filo da gimnosperma e filo da angiosperma, tá? Então esses 4 filos são os 4 filos de classificação ali dentro do reino Plantae, certo? As briófitas, o nosso primeiro filo que a gente vai conversar, são as plantas de fato um pouco mais simples, um pouco menos complexas, tá bom? Então a briófita, ela é uma planta onde ela não apresenta ainda tecidos verdadeiros, então ela não tem uma estrutura tecidual de fato verdadeira, então a gente não pode falar que ela tem raiz, nem que ela tem caule, nem que ela tem folha. Então a gente fala que no organismo que perdura na briófita, que é o gametófito dela, que é o haploide, certo? Ela não vai ter folha, ela vai ter filóide. O que é um filóide? Filóide é uma estrutura que parece uma folha, mas não é, tá? Então ela é uma estrutura que faz fotossíntese,
porém ela não tem o que? Ela não tem aqueles tecidos que são comuns a folhas, perfeito? Você tem o cauloide, que é uma estrutura que parece um caule, mas não é, que é uma estrutura de sustentação, e você tem os rizoides, perfeito aqui, que é uma estrutura que parece uma raiz, mas não é, que é uma estrutura de fixação, certo? O esporófito, ele só aparece pós-fecundação, tá? Então o esporófito 2N só aparece pós-fecundação e ele dura pouquíssimo tempo na minha briófita. Então tu vai perceber que a briófita tem muito mais tempo ali na parte de fato, tá? De esporófito, ou desculpa, de gametófito, do que propriamente na parte de esporófito, beleza? Como é que funciona a reprodução dela? Usando essa mesma lógica aqui. Você vai usar essa mesma lógica. Por isso que eu falei para você, copia isso aqui, coloca do lado e agora volta para a minha aula para a gente conseguir, certo, visualizar isso aqui, tá? Então o esporófito, ele é essa estrutura aqui. Lá no esporófito você vai ter uma cápsula e essa cápsula é onde eu tenho a produção de esporos. A ponta da cápsula se chama de calíptra, tá? A calíptra então é a pontinha da cápsula onde você vai abrir para os esporos sair. Esses esporos, eles abandonam essa cápsula e eles atingem ao solo. No solo, esses esporos começam a germinar e formar o que nós chamamos de protonemas. Protonemas são estruturas que vão crescer e formar o gametófito. Na briófita, você vai ter o gametófito masculino e o gametófito feminino separados. Ou seja, a estrutura de gametófito masculino e feminino não é igual. Então, eu vou dar um zoomzão aqui, ó, para vocês visualizarem. Aqui, ó, para vocês visualizarem. O que vocês vão perceber aqui, ó? Que a estrutura do gametófito feminino e do gametófito masculino, eles são separados, perfeito? O que vai rolar aqui, ó? No momento em que eu tenho o gametófito masculino, ele tem uma estrutura chamada de anterídeo. E o anterídeo, ele nada mais é do que o gametângio masculino. Então é do anterídeo aonde eu vou ter a produção de gametas masculinos na briófita. Esses gametas masculinos na briófita a gente chama de anterozoide. Então anterozoide, ele é o nome do gameta masculino da minha briófita, certo? Ele é um gameta flagelado. Então, para ele chegar na estrutura feminina, ele chega através de água. Então, pera lá, a forma de transporte do anterozoide é através de moléculas de água. Logo, a briófita, ela vai apresentar uma alta dependência da água para a reprodução. Isso aqui é importantíssimo de você saber, legal? Porque geralmente as questões elas vão ficar comparando quem depende mais e quem depende menos de água para a reprodução. E as briófitas dependem muito de água para a reprodução, tá? E justamente por quê? Porque o anterozoide é flagelado e os gametófitos são separados. Então precisa de água que inunde toda aquela região para que o gameta masculino consiga chegar na estrutura feminina. Perfeito? O gametângio feminino, ele é chamado de arquegônio. Então, arquegônio nada mais é do que o gametângio feminino, que é, né, justamente a estrutura produtora de gametas, só que feminina. Perfeito? Lá no gametângio, você vai produzir a oosfera. O que é a oosfera? Oosfera é o gameta feminino. Perfeito? Então, o anterozoide viaja até a oosfera. Ao viajar até a oosfera, você tem a fecundação. A fecundação dos dois forma um zigoto. Esse zigoto cresce e vira um esporófito. O esporófito cresce e aí dá início ao ciclo tudo de novo. Vou até dar um zoom aqui para você conseguir, de fato, copiar. Ó, acho que aqui vai ficar bom. Pá, vamos ver. Ó, assim você consegue copiar mais ou menos, pelo menos, né? Aqui é a estrutura do gameta. Dica para você, tira um printzão, tá? Então deixa eu ver se eu consigo mexer aqui com o meu mouse. Consigo, ó. Tira um printzão disso aqui, ó, para que você consiga, de fato, certo, estudar isso aqui bem ali, tá?
Deixa eu dar um outro zoom aqui também para você, ó, aqui vai ficar bom. Ele some aqui, tá bom? Mas enfim, galerinha, tire uma foto disso aqui, certo? Deixa eu colocar só o slide grandão. Tira uma foto disso aqui para você copiar cada coisinha disso aqui, tá bom? É super, hiper, mega importante para você esse tipo de conteúdo, tá? Então, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos lá. Então, quando se fala de briófita, uma das principais características dela é que em relação, né, às algas verdes, ela tem esse embrião retido na estrutura feminina, que é justamente essa etapa aqui, né, em que o embrião ficou retido ali na estruturinha feminina, mas além disso, certo, a briófita, ela também tem como característica o fato dela não apresentar tecidos verdadeiros, tá? Então, ela até tem muitas células, mas não tem tecidos verdadeiros, beleza? Uma outra característica que o pessoal sempre cobra de briófita de vocês é a fase duradoura dela. O que é a fase duradoura? É a fase que mais tempo dura dentro daquele vegetal, a fase que mais tempo vive dentro daquele vegetal. E ela tem uma exceção, né? Todos os vegetais, o esporófito é duradouro. Na briófita é o gametófito que é o meu duradouro. Então anota isso aí, ó. Fase duradoura é a fase de gametófito. Anota essa informação, porque é uma informação super, hiper, mega importante que cai muito nas suas provas. Legal? Quando a gente analisa os exemplos de briófita, o principal exemplo é meu querido e amado musgo, tá? Então o musgo ele fica aqui, né, nas paredes ali, né, das rochas, principalmente em áreas bastante úmidas, mas também em parede de tronco, tá, de árvore. Então em tronco de árvore às vezes você tem musgo ou qualquer região que tenha bastante umidade, beleza? E os musgos eles formam esse tapetinho verde aí, são exemplos de briófitas bem bonitinhas. Além disso, você tem as hepáticas. Então as hepáticas são exatamente essas outras briófitinhas aqui, legal, diferentes um pouquinho, né, com um gametófito aqui bem diferentão, que parece uma mãozinha fechada, beleza? Então isso aqui super, hiper, mega importante. Quando a gente pensa nas pteridófitas, as pteridófitas já são organismos que aparecem algumas coisas novas, beleza? Primeira coisa nova é que a pteridófita tem um esporófito como fase dominante. Ou seja, isso que eu estou vendo na estrutura da pteridófita nada mais é do que um esporófito. Perfeito aqui? O esporófito dela, ela já tem tecidos verdadeiros. Então aqui, ó, é quando começa a possuir tecidos verdadeiros. Então aqui eu já tenho raiz, já tenho caule e já tenho folha, certo? A folha dela é uma folha composta. Então tudo isso aqui, ó, é uma folha, certo? E essa folha é uma folha composta, então ela é cheia de folíolos, que são essas pontinhas aqui, ó. Cada pontinha dessa é um folíolo, certo? A minha pteridófita, você vai perceber que na parte de trás da folha você tem estruturas chamadas de soros. É dos soros aonde vão sair os esporos da minha pteridófita. Além disso, ela tem uma raiz, só que a raiz dela é enterrada, que a gente chama de rizoma. Então, o rizoma é uma raizinha que fica enterrada e ali você tem, um caule, é um caule que fica enterrado e ali você vai ter umas raízes chamadas de raízes adventícias, tá? Que são essas raízes bem fininhas. Báculo nada mais é do que uma folha jovem. Então, a folha jovem da minha pteridófita a gente chama de báculo, certinho? E tudo isso que você está vendo aqui é um esporófito, ou seja, um produtor de esporos, legal? As pteridófitas são as minhas famosas samambaia, né? Então, acho que todo mundo aqui já deve ter visto uma samambaia na vida, legal? Onde é que samambaia gosta de viver, gente? Casa de vó, não é isso? Casa de vó onde tem mais samambaia de tudo, né? Não tem lugar que tem mais samambaia nesse mundo que casa de vó. E aí o que você vai perceber? Essa samambaia, como é que funciona a reprodução dela? Então quando você pega aqui o esporófito, a folha, lá nessa folha tem os soros, né, que a gente falou. Dentro desses soros é onde vai ficar o esporângio, que é exatamente a região que produz esporos. Então a partir dos soros, os soros têm uma estrutura, tipo parece uma pelezinha chamada de indúzio. E aí o indúzio, quando ele se abre, ele libera os esporos para o meio externo, tá? E aí esses esporos eles saem dessa folha de pteridófita e ele vai lá para o meio externo dele, certo?
Esses poros eles germinam e ao germinar eles viram uma estrutura chamada de prótalo, que é essa estrutura aqui, ó. O prótalo ele é um tipo de gametófito. Só que a diferença é que dentro do prótalo ele é hermafrodita, ou seja, dentro de um prótalo só ele tem tanto o sexo masculino como também tem o sexo feminino. Então, dentro do prótalo eu vou ter o anterídeo, que é o gametângio masculino, e o arquegônio, que é o gametângio feminino. O prótalo, o anterídeo, ele produz o anterosóide. O anterosóide viaja até o óvulo. Anterosóide é flagelado, então ainda precisa de quê? De água. Só que agora, galera, o prótalo é bem pequenininho. Então, tá uma coisinha do lado da outra. Logo, a dependência de água, ela reduz. Então, enquanto lá na briófita eu precisava de um lugar que fosse extremamente úmido, certo? Na pteridófita, não. Na pteridófita eu não preciso dessa quantidade de água inundando a pteridófita como um todo. Beleza? Aqui eu tenho a formação do zigoto, o zigoto cresce e vira um novo esporófito, então nada demais, certo? Anote aí, fase duradoura e esporófito, isso aqui também é bastante importante, legal? Além disso, tu vai perceber que aqui é onde surge nas plantas o que a gente chama de vasos condutores de seiva, tá? Então os vasos condutores de seiva, eles trazem para a planta uma nova dinâmica na hora de conduzir os nutrientes. A briófita, o nutriente dela é difusão, é célula a célula. Então uma célula absorve, passa para outra, que passa para outra, que passa para outra. Agora não, agora eu tenho um vaso, certo? E esse vaso, ele vai percorrendo ali e aí com isso as células elas vão pegando, né, nesse vaso ali os nutrientes que melhor nelas têm. Isso traz dinâmica ali para transporte ali de substâncias, tá, galera? Isso é super importante, porque essa dinâmica vai permitir com que o cara, por exemplo, cresça mais, vai permitir com que o cara distribua os nutrientes em maior escala ali dentro do corpo dele, perfeito? Eu falo que vasos condutores é como se fosse aquele sushi, aquele rodízio de sushi que tem esteira, porque a esteira vai passando e cada um pega o alimento que melhor agrada, certo? E isso traz o quê? Dinâmica, isso traz velocidade na hora da transmissão desses alimentos como um todo, perfeito? Quando a gente pensa em vaso condutor de seiva, você tem dois tipos, xilema e floema. O xilema, ele vai conduzir a seiva bruta. O que é a seiva bruta? Água e sais minerais, certo? O sentido de condução é raiz-folha, ou seja, água e sais minerais é absorvido pela raiz e ele vai chegar até a folha desse vegetal, certo? A gente percebe que o xilema ele é um vaso morto. Então o cerne do xilema, que é essa parte aqui do meio, que é a parte que maior do xilema, ele é uma estrutura morta, certo? O albuno é a parte que acabou de ser feita, então ela vai ser estrutura viva e ela fica mais internalizado no caule, ele fica mais no meio do caule, perfeito? O floema, por sua vez, ele vai conduzir a seiva que a gente chama de elaborada, que é basicamente a seiva que tem carboidratos, o resultado da fotossíntese. Então, a seiva que sai lá da folha e ela vai para a raiz. E normalmente ele está mais externo aqui, ele está mais próximo da casca, né? Ele está mais na periferia do meu caule, certinho? E aí a gente tem que lembrar disso aqui, galera. Então, eu quero que você na sua casa agora faça uma dinâmica comigo aqui bem rapidona, tá? Você vai pegar os seus dois dedinhos, pega os seus dois dedinhos e faz assim, ó. Junta os dois dedinhos e fala xilema. Mas eu quero que você fale xilema grosso, xilema, tá? Por quê? Porque o xilema ele está interno no caule e ele está indo da raiz que está lá embaixo até a folha que está lá em cima. Mas por que você falou grosso? Porque xilema é uma seiva bruta. Então você tem que falar de um jeito bruto. Então fala xilema, bruto, certo? Agora o floema, ele é uma seiva elaborada. E ele é uma seiva que ele fica lateralizado e ele sai da folha para a raiz. Então ele vai descendo. Então você vai separar os seus dedinhos e vai falar floema de um jeito fofo. Fala assim, ó, floema, tá? Então floema, seiva elaborada. E o que, queridos? E na lateral, na periferia do caule, descendo da folha para a raiz, tá? Então de novo, xilema, floema, xilema, floema, tá? Então isso é super importante para você lembrar ali disso aí nas suas provas, perfeito?
Quando a gente analisa exemplos de pteridófita, o exemplo macro da pteridófita, né, são as samambaias, perfeito? Então a samambaia é o principal exemplo, mas a maioria de vocês provavelmente já viu uma samambaia. Se você nunca viu uma samambaia na vida, tá errado, tá? Então vai lá no Google, vê a samambaia, vai lá na loja, certo? E vai procurar uma samambaia para você ver de pertinho, beleza? Mas, além da samambaia, tem outras coisas que são exemplos de pteridófita que às vezes elas pegam aí na nossa provinha. Segunda coisa que é parecido com samambaia, mas não é chamada de avencas, certo? Que é um outro tipo de planta. Além disso, tem essa plantinha aqui, chamada de samambaia sul. Samambaia sul, certo? Que é um tipo, né, de planta pteridófita que é arbórea, grandona, tá? Gigantesca. Isso é bem interessante porque a samambaia sul ela é gigante mesmo, ela é grandona, tá? E que não é muito comum nas pteridófitas. Aqui você tem a cavalinha. Cavalinha a gente usa bastante para fazer chá, né? Para quem é do sul aí, igual eu, né? A gente usa bastante para fazer chá, a gente coloca no chimarrão para deixar o chimarrão um pouquinho mais amargo, né? E a cavalinha, ela justamente é também um tipo de pteridófita, bem diferentona, inclusive tem umas particularidades dela que agora não vem ao caso, mas ela é bem interessante e ela é um tipo de pteridófita ali também que não se parece nada com uma samambaia. Então, às vezes, ela acaba confundindo a nossa cabeça. Beleza? Por hoje, galerinha, é só, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!